Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Mercosul e a União Europeia anunciam um acordo de livre comércio depois de 25 anos de negociações. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o momento é uma vitória para a Europa. O Tribunal Constitucional da Romênia anulou o segundo turno das eleições presidenciais que ocorreriam no domingo. O Banco Mundial anunciou uma ajuda recorde de 100 bilhões de dólares aos países em desenvolvimento. A Bitcoin supera a cotação de 100 mil dólares estimulada pela eleição nos Estados Unidos. A NASA adia o pouso de astronautas na Lua para 2027. Um estudo divulgado na Nature Medicine diz que a estimulação cerebral é uma esperança para quem sofre com lesões na medula espinhal. E a maior árvore de Natal do Reino Unido é decorada com 2.000 luzes. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. E Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. O Tribunal Constitucional da Romênia anunciou em uma declaração nesta sexta-feira a anulação da eleição presidencial que deveria ser realizada em um segundo turno no domingo em meio à suspeita de interferência russa. O Tribunal Constitucional da Romênia anulou nesta sexta-feira a eleição presidencial, que deveria ser realizada em segundo turno no domingo. Em um comunicado, a Corte disse que a medida foi tomada para garantir a validade e a legalidade das eleições e pede que todo o processo eleitoral seja reiniciado. A decisão veio em meio a suspeitas de interferência da Rússia. No primeiro turno, o candidato nacionalista Calin Georgescu surpreendeu a todos e ficou em primeiro lugar. O ex-funcionário de alto escalão tem como lema Romênia em primeiro lugar, defende a interrupção total da ajuda à Ucrânia e tem críticas à União Europeia e OTAN. Conhecido por suas teorias da conspiração, ele saiu do anonimato graças a uma campanha viral no TikTok. Autoridades romenas afirmaram que o político se beneficiou principalmente de uma campanha de promoção agressiva nas redes sociais, violando a legislação eleitoral, com os serviços de inteligência identificando 25 mil contas do TikTok diretamente associadas à sua campanha, que se tornaram extremamente ativas 2 semanas antes da eleição. Além disso, mais de 85 mil ataques cibernéticos foram detectados, inclusive no dia da eleição, lançados de cerca de 30 países, que exploraram vulnerabilidades nos sistemas de computadores eleitorais para desestabilizar o processo. No segundo turno, Georgescu enfrentaria a candidata centrista e pró-europeia Helena Lasconi, que pesquisas apontavam um crescimento na preferência dos eleitores. O Mercosul e a União Europeia anunciaram um acordo inédito de livre comércio depois de 25 anos de negociações. Quem conta é Caio Teles na reportagem. De acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, após uma reunião dos líderes dos blocos da cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. A assinatura de acordo só acontece depois que os textos passarem por uma revisão jurídica e serem traduzidos para os idiomas oficiais dos países envolvidos. O anúncio, portanto, significa que as negociações entre os dois blocos estão encerradas. Iniciadas em 1999 e paralisadas depois de um acordo inicial alcançado em 2019, as conversas foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial para toda a União Europeia. 5 anos depois do primeiro compromisso, a medida não havia saído do papel desde então por processo dos europeus. Parte dos países da União Europeia, em especial a França, não é favorável a uma abertura de mercado que beneficie competidores do Mercosul. Em entrevista coletiva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo com o Mercosul é vitória para a Europa.
A presidente destacou que os padrões de saúde e alimentos da União Europeia permanecem intocáveis e que os exportadores do Mercosul deverão cumpri-los rigorosamente. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia tem o objetivo de reduzir ou gerar as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. Então, previstos tratados temas importantes, tais como cooperação política, cooperação ambiental, livre comércio entre os dois blocos, harmonização de normas sanitárias e fitossanitárias, proteção dos direitos de propriedade intelectual e abertura para compras governamentais. Nas negociações começaram em 1999, há um termo preliminar que foi assinado em 2019. Desde então, o texto passou por revisões e exigências adicionais, principalmente por parte da União Europeia, devido à pressão imposta principalmente por agricultores dos países membros. O Banco Mundial vai conceder um recorde de empréstimos e doações aos países mais pobres. Serão 100 bilhões de dólares em investimentos dos setores de saúde, educação, criação de empregos, entre outros. O Banco Mundial anunciou que arrecadou quase 24 bilhões de dólares, ou 144 bilhões de reais, para conceder empréstimos e doações aos países em desenvolvimento. Isso vai gerar um recorde de 100 bilhões de dólares, ou 602 bilhões de reais em poder aquisitivo total. Os países doadores se comprometeram com mais de 23 bilhões de dólares para reabastecer o fundo de empréstimos do banco, conhecido como Associação Internacional de Fomento. O aporte representa um leve aumento na comparação com os quase 23 bilhões e meio de dólares comprometidos na fase de arrecadação de 2021. O banco pode utilizar agora o fundo para pedir empréstimos nos mercados financeiros, o que permite alavancar até 4 vezes a arrecadação e desbloquear quase 100 bilhões de dólares em novos empréstimos e doações. O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou em um comunicado que estes fundos serão destinados a apoiar os 78 países que mais precisam. E acrescentou que a arrecadação vai ajudar a proporcionar recursos para investir em saúde, educação, infraestrutura e resiliência climática, além de contribuir para estabilizar as economias e criar empregos. A NASA anunciou um novo adiamento do tão esperado retorno de seus astronautas à Lua. O motivo são problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação. A NASA anunciou nesta quinta-feira um novo adiamento do tão esperado retorno de seus astronautas à Lua, agora previsto para 2027, devido a problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação. Depois de aprender com o voo de teste bruto da Artemis II, faremos os ajustes necessários e planejamos lançar a Artemis III, o primeiro pouso na Lua em mais de meio século. Supondo que o módulo de pouso da SpaceX esteja pronto, planejamos lançar a Artemis III em meados de 2027. SpaceX lander is ready. We plan to launch Artemis III in mid-2027. Nelson destacou que será muito antes do que foi anunciado pelo governo chinês, que pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030. O anúncio ocorre poucas semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o que pode levar a mudanças significativas nos projetos da NASA. O programa Artemis foi anunciado em 2017 com o objetivo de estabelecer uma presença permanente na Lua e preparar futuras missões a Marte. Após vários atrasos, teve início em 2022 com a missão Artemis I, que enviou com sucesso a cápsula não tripulada Orion ao redor da Lua. Veja a seguir, a Bitcoin supera a cotação de 100 mil dólares estimulada pela eleição nos Estados Unidos. E a estimulação cerebral é uma esperança para quem sofre de lesões na medula espinhal. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de mundo.
A Anistia Internacional acusou Israel de genocídio contra os palestinos desde o início da guerra na faixa de Gaza há 14 meses. A Anistia Internacional acusou Israel de genocídio contra os palestinos desde o início da guerra na faixa de Gaza. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirma ter chegado a esta conclusão com base em declarações consideradas genocidas e desumanizantes pelo governo israelense e em imagens de satélite que documentaram a destruição do território palestino e investigações em campo com os habitantes de Gaza entre 7 de outubro de 2023 e julho de 2024. Examinamos tudo o que havia a considerar e, no final, a única conclusão razoável que poderia ser tirada é que Israel pretendia e pretende cometer genocídio. Pode fazer isso juntamente com seus objetivos militares. Pode fazer isso além de apagar ou se livrar do Hamas. Não há absolutamente nenhuma dúvida. Desde a incursão mortal de militantes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza, Israel mantém que o objetivo da sua ofensiva é erradicar o movimento islamista Hamas no poder no território palestino. Israel classificou o relatório como totalmente falso e chamou a Anistia Internacional de organização deplorável e fanática. Já a autoridade palestina acolheu favoravelmente o relatório e observou que a Anistia Internacional é uma organização global credível que baseia os seus relatórios em provas. A Bitcoin superou nesta quinta-feira a barreira dos $100 mil. O recorde é estimulado pela eleição de Donald Trump, um grande incentivador do setor de criptomoedas. O Bitcoin superou nesta quinta-feira a barreira dos $100 mil ou R$604 mil na cotação atual. O recorde é estimulado pela eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O magnata é um grande incentivador do setor de criptomoedas. A marca simbólica e sem precedentes para a principal moeda digital do mercado parecia algo totalmente improvável no momento de sua criação há 16 anos. O valor dá um pouco mais de credibilidade ao setor polêmico, que vê com bons olhos o retorno do republicano à Casa Branca, especialmente com Elon Musk ao seu lado. Depois de chamar as criptomoedas de fraude em seu primeiro mandato, Trump mudou de tom durante a campanha, financiada em parte por grupos do setor. Agora ele promete que fará dos Estados Unidos a capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas. E a consequência veio rápido. O Bitcoin, que valia pouco mais de $69 mil por unidade em 5 de novembro, dia da eleição americana, alcançou nesta quinta-feira a cotação de $103.800,44. A valorização é de quase 50% desde a vitória do empresário republicano e de mais de 130% desde o início de 2024. A estimulação profunda de certas áreas no cérebro por meio de eletrodos é uma esperança, de acordo com um estudo divulgado na Nature Medicine, para as pessoas afetadas por lesões na medula espinhal. O estímulo de áreas do cérebro, através de eletrodos, é uma esperança para pessoas que sofrem com lesões na medula espinhal. A informação vem de um estudo publicado esta semana na Nature Medicine. Um paciente que participou do primeiro teste contou sobre sua experiência. Wolfgang Jager teve eletrodos implantados em uma região do cérebro, conectados a um dispositivo colocado em seu peito. Quando ligados, os aparelhos enviam impulsos elétricos. Estou muito mais rápido e simplesmente mais resistente. Com o estímulo, foi ainda melhor. A equipe suíça que chefiou o estudo já tinha se destacado anteriormente pelos avanços no uso de implantes cerebrais ou medulares que permitiram que pessoas paralisadas voltassem a caminhar. Nesta ocasião, os pesquisadores buscaram determinar a área do cérebro mais envolvida na recuperação de pacientes com lesões na medula espinhal. Os cientistas usaram técnicas de imagens tridimensionais para mapear a atividade cerebral em camundongos com estas lesões e criar uma espécie de atlas cerebral. A área identificada se situa no hipotálamo lateral,
conhecido por regular o estado de consciência, a alimentação e a motivação. Então estávamos prontos para fazer essa cirurgia. Foi uma operação com o paciente acordado. Ele estava deitado de costas com a cabeça e ombro elevados e recebeu 2 eletrodos implantados no hipotálamo lateral. E quando ligamos a estimulação, ele imediatamente sentiu vontade de andar. De acordo com os pesquisadores, a melhor opção no futuro para se recuperar deste tipo de lesão poderia incluir o estímulo conjunto do hipotálamo lateral e da medula espinhal. Apesar dos avanços, os investigadores alertam que ainda são necessárias mais pesquisas e que esta técnica não seria eficaz para todos os pacientes. Uma sequoia gigante de 42 metros de altura se tornou a maior árvore de Natal viva do Reino Unido. Mais de 2.000 luzes foram necessárias para enfeitá-la. Decorar uma árvore de Natal em casa já dá trabalho. Imagina uma sequoia gigante de 42 metros de altura. Esse foi o desafio na propriedade do Craigside National Trust, em Northumberland. Para enfeitar a maior árvore de Natal viva do Reino Unido, foram necessárias 2.000 luzes em um trabalho de 12 horas feito por 5 pessoas. Este é o primeiro ano que colocamos luzes na árvore. Foram muitos anos de planejamento e tínhamos aspirações de acendê-la há algum tempo. E este ano decidimos que faríamos isso. A sequoia foi plantada há cerca de 160 anos e foi uma das primeiras árvores da propriedade, parte do enorme projeto de paisagismo que Lord e Lady Armstrong se empenharam. Muitos visitantes se interessaram pela novidade e podem encontrá-la enfeitada até dia 5 de janeiro. No dia seguinte, no Dia de Reis, começa o exaustivo trabalho de desmontagem. Impressionante, hein, essa árvore de Natal. Verdade, traz o espírito natalino. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Amanhã você acompanha mais notícias no Boa Tarde Mundo com o Eduardo Elau. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.